com medo de fechar os olhos enquanto ele orava, because I didn't know when he was going to stop. porque eu não sabia que hora ele ia parar. Couldn't understand it. Eu não podia entender. But I was praying with you, Mas eu estava orando com vocês. and I'm grateful to be with you. E estou grato de estar aqui com vocês. The hearty few here late in the afternoon. Os que são fiéis e que estão aqui essa tarde. I take it you must be very interested in this topic. E eu entendo então que esse grupo que conseguiu chegar aqui deve estar muito interessado no tema da palestra, Instead of enjoying the sunshine. ao invés de estarem aí na piscina. Well, this talk and the talk I'm going to give after dinner are in the wrong order. Essa palestra que eu vou dar agora e a que eu vou dar à noite estão na ordem invertida. After dinner, I'm going to talk about what membership, church membership in the Bible is. Depois da janta eu vou falar sobre o que é a membresia segundo a Bíblia. And why it is important. E porque é importante ter uma membresia clara na igreja. In this talk, I'm going to get more practical. Mas nessa palestra agora eu vou falar um pouco mais do aspecto prático. And talk about how E falar churches should practice membership. como as igrejas devem ter a prática de constituir a sua membresia. So I'm going to be speaking less from the Bible Então agora eu vou falar menos da Bíblia and more from the category of wisdom. e mais dentro da categoria da sabedoria. Pastors need both categories. Os pastores precisam de ambas categorias. And to be clear, when we're talking Bible and when we're talking wisdom. E para ser claro, é quando falamos da Bíblia e quando falamos da sabedoria. You might say pastors need to know how to distinguish between biblical elements and prudential forms. Seria verdadeiro dizer que pastores precisam entender a diferença daquilo que é ensinado e das formas de prudência ao usar o que aprendeu. You might say that your elements are like the pieces of furniture in a room. Então, existem os elementos e a prudência. Nós podemos dizer que os elementos são como os móveis de um quarto. To have a kitchen, you must have an oven and a refrigerator. Por exemplo, para ter uma cozinha, você precisa ter um fogão e um refrigerador. Prudential forms are more like the style of the furniture. Mas a forma da prudência tem mais a ver com o estilo desse mobiliário. Do you want a silver refrigerator or a white refrigerator? Você quer um refrigerador branco ou prateado? So every church in every place in every time needs the biblical elements. Então, todas as igrejas, em todos os tempos e em todos os lugares, elas precisam dos chamados elementos bíblicos. For instance, every church must gather. Por exemplo, todas as igrejas têm que ter o seu ajuntamento, Preach the Bible. pregar a Bíblia, Practice membership through the ordinances. praticar a membresia, Sing or sing. cantar. But how you do some of these things depends on your time and place. Mas a maneira como você vai fazer cada uma dessas coisas depende do tempo e do lugar onde você está. With singing, do you use instruments or not? Com os cânticos, você usa instrumentos ou não? Not all Protestants agree with me, Nem todos os protestantes concordam comigo, but I think that depends on wisdom. mas eu acho que isso depende da sabedoria. As we're talking about church membership, E agora, enquanto falamos sobre a membresia da igreja, here's the biblical element that every church should work toward. aqui está o elemento bíblico que toda igreja deveria laborar em cima. Making the members of the body of Christ visible. Fazer com que os membros do corpo de Cristo sejam visíveis. The goal of church membership is to make the members of the body of Christ visible. O alvo da membresia na igreja é fazer com que essas pessoas e essa membresia seja visível. To put it another way, Para falar de uma maneira diferente, the goal of church membership is to draw a line between the church and the world. o alvo da membresia da igreja é traçar uma linha clara entre o que é a membresia, o que são os membros e o que é o mundo. Between the inside and the outside. Uma separação clara entre o que é de dentro e o que é de fora. In Genesis 1,
we know who the people of God were because they were in the garden. Em Gênesis 1, por exemplo, nós sabemos quem era o povo de Deus, porque eles estavam dentro do jardim. In Genesis 6, we know who the people of God were because they were in the ark. Em Gênesis 6, nós sabemos quem era o povo de Deus, porque eles estavam dentro da arca. In Genesis 12 and following, we know who God's people were because they were in Abraham's family and they were circumcised. A partir de Gênesis 12, nós sabemos quem era o povo de Deus, porque eles eram de dentro da família de Abraão e depois eles foram circuncidados. Starting in Exodus 19, we know who the people of God were because they kept the Sabbath and all the law of God. Quando nós chegamos a Êxodo 19, nós entendemos quem é o povo de Deus, porque eles guardavam o sábado e toda a lei de Deus. Starting in Joshua, they were in the land. Quando nós chegamos em Josué, nós sabemos quem é o povo de Deus, porque eles estavam na terra. There's always been an inside and an outside to the people of God. Então sempre existe aqueles que estão dentro e aqueles que estão fora do povo de Deus. And these covenant signs make the people of God visible. E os sinais da aliança, então, é o que fazem com que o povo de Deus seja visível. The new covenant, however, is invisible. No entanto, a nova aliança, ela é uma aliança invisível. It applies the gospel word to our hearts by the Holy Spirit. Ela aplica a palavra de Deus ao nosso coração pela obra do Espírito Santo. So how do we make the members of an invisible covenant visible? Então, como é que nós fazemos com que esses membros de uma aliança invisível sejam visíveis? Answer: A resposta é a seguinte: we baptize people into church membership once, nós batizamos as pessoas para que elas entrem na membresia da igreja, and then we continually affirm their membership through the Lord's Supper. e então nós continuamente reafirmamos essa membresia por meio da ceia do Senhor. What I want to do in the remainder of our time E então o que eu quero fazer no tempo que nos resta aqui is talk very practically about how we do that at my church in Washington, D.C. é falar de uma maneira muito prática em como nós fazemos isso lá na nossa igreja em Washington. How do we use the ordinances to make membership visible? Como é que nós usamos os sacramentos para fazer a membresia da igreja visível? Mark talked about some of this in his talk last night. Ontem à noite o Mark falou sobre algumas dessas coisas na sua fala. But I want to go through it a little bit more systematically. Mas eu quero falar agora um pouquinho mais sistematicamente sobre elas. So let's suppose you move to Washington, D.C. and you show up in my church some Sunday morning. Então vamos imaginar aqui que você se mudou lá para Washington e num domingo de manhã você aparece lá na nossa igreja. What will you see? O que você veria? Well, obviously you'll see preaching and praying and singing, Você veria lá a pregação, a oração, os cânticos. both before and after the service. You'll see people hanging around for a long time talking. E antes e depois do culto você veria muita gente ali reunida, conversando, batendo papo. I expect several of them would greet you. E eu esperaria que vários deles viessem cumprimentá-los naquele domingo. Hopefully somebody would invite you to lunch. E talvez alguém até o convidasse para o almoço. Now it's highly possible that in the first, second, or maybe third week, E é muito possível que lá pela segunda ou terceira semana, some will ask, are you a Christian? alguém viesse e perguntasse para você: você é cristão? Or are you a member of this church? Ou alguém perguntasse para você: você é membro dessa igreja? That brings us to our first step of making the gospel visible, and I'm going to give you 8 steps. E isso nos leva então ao primeiro passo de fazer a membresia da igreja visível. E eu vou dar 8 passos para vocês a esse respeito. Number 1, share the gospel and create a culture of evangelism. Em primeiro lugar, compartilhe o evangelho e crie uma cultura de evangelismo. Our church does not really use evangelistic programs. Nossa igreja não tem nenhum programa de evangelização. Rather, our pastors work to equip the church with tools for evangelism. Mas o que nós fazemos é que o nosso pastor equipa a igreja com as ferramentas para evangelizar. And to create a culture of evangelism. E aí, então ele cria essa cultura de evangelização. Obviously, that's worth a talk of its own.
E só esse ponto seria necessário uma palestra para ele. But we do this by teaching people to share the gospel through our Sunday school program. Mas nós fazemos isso lá, ajudando as pessoas por meio da nossa escola dominical, ensinando-as a evangelizar. We have two different forms we teach this in. Nós temos duas maneiras de ensinar isso. One called Two Ways to Live and the other called Christianity Explained. Nós temos essas duas ferramentas, são duas maneiras de viver, ou a outra é o cristianismo explicado. With Christianity Explained, for instance, I sit down with somebody and walk through the Gospel of Mark in 6 sessions. Por exemplo, na ferramenta do cristianismo explicado, eu vou sentar com uma pessoa e ensiná-la a caminhar no Evangelho de Marcos em 6 aulas ou 6 sessões. We teach our members to do that. E nós então ensinamos os membros da igreja a fazer isso. We also create a culture of evangelism by sharing evangelistic testimonies. Nós também criamos uma cultura de evangelização no compartilhamento do testemunho da evangelização. So in our prayer service, somebody will come up and say, "Pray for me for this opportunity." Então, por exemplo, no nosso culto de oração, alguém se levanta e diz: por favor, orem por mim nessa área. Or they'll say, "I had this wonderful opportunity. Listen to this." Ou então eles chegam e dizem: olha, eu tenho a seguinte oportunidade, ouçam. And this encourages and inspires the church to be doing that on their own. E isso então encoraja, inspira os membros da igreja a fazerem a mesma coisa, esse compartilhamento. So suppose I meet you on Sunday morning and discover that you're not a Christian. Então imagine que num desses domingos de manhã eu te encontre lá na igreja e descubra que você não é um cristão. Depending on how the conversation goes, I might invite you to lunch. E dependendo da conversa, pode ser que eu te convide para o almoço. Maybe I'll do Christianity Explained with you. E talvez eu sente com você e faça o cristianismo explicado. Or as one of the pastors, I might find another younger member of the church to do Christianity Explained with this person. Ou quem sabe, como um dos pastores, eu encontre uma outra pessoa mais jovem da igreja para passar esses passos com você. But let's suppose you're a Christian. Mas suponha que você chegou lá e você já é um crente. That brings us to point 2. Isso nos leva ao ponto 2. Encourage membership verbally and programmatically. Encoraje a membresia verbal e programaticamente. It's hard to attend to our church for more than a few weeks without somebody asking you, "Are you a member?" É muito difícil que você passe algumas semanas na nossa igreja sem que alguém chegue para você e pergunte: você é membro dessa igreja? It's part of the culture now. É parte da nossa cultura hoje. How is it part of the culture? Por que isso é parte, ou como isso é parte da nossa cultura? Well, the pastors are always encouraging it. Bom, em primeiro lugar, os pastores estão sempre encorajando que isso seja feito. We encourage it from the front in our teaching. Nós encorajamos quando estamos ensinando lá na frente. Or we encourage it in our private conversations. Ou nas nossas conversas particulares, nós fazemos esse encorajamento. We don't apply sermons just to individuals, but we apply sermons to the whole church. Nós não aplicamos os nossos sermões apenas a indivíduos, mas nós costumamos aplicar os nossos sermões para a igreja como corpo, como um todo. For instance, if I'm preaching on the holiness of God, I'll talk about being individually holy. Por exemplo, se eu estiver falando sobre a santidade de Deus, eu vou falar sobre individualmente alguém ser santo. But also say we have to help each other fight for holiness. Mas também eu ensinaria que nós temos que ajudar uns aos outros a lutar pela santidade. Part of the way of doing that is joining the church. E uma parte de se fazer isso é exatamente tornar-se membro da igreja. And letting your life be known to other members of the E church. permitir que a sua vida seja conhecida a outros membros da igreja. We also encourage a culture of membership by restricting ministry opportunities to members. Nós também encorajamos a membresia da igreja ao restringir oportunidades de ministério aos membros da igreja. You cannot teach a class, lead in the praise team, music team, or even pass out cookies afterwards without being a member of the church. Você não pode, por exemplo, ensinar, você não pode ocupar outros ministérios, você não pode nem servir bolachas se você não for membro da igreja.
Unless it's an evangelistic group, you can't join a small group without being a member of the church. E a não ser que seja um grupo de evangelismo, você não pode nem se unir a um dos grupos pequenos da igreja se você não for membro da igreja. Of course, you can always start your own small groups with, say, Christians you know at work. É claro, você pode começar grupos na igreja por dizer crentes do seu trabalho. But in terms of the small groups that the church is going to support and work with, it'll be members only. Mas os pequenos grupos da igreja que são liderados e trabalhados pela igreja, você só pode participar se você já for um membro. And what that does is make the small group a safe place for members to share their own lives. E o que isso resulta é que os grupos pequenos da igreja fazem com que aquele grupo seja um lugar seguro para as pessoas compartilharem de suas próprias vidas. We find that better conversations happen that way. Nós acreditamos e descobrimos que conversas mais saudáveis acontecem quando o grupo é limitado aos membros. It also says to non-members, hey, there's something you want to be a part of. E também isso diz àqueles que não são membros que eles, se querem fazer parte, eles precisam ser membros. As Mark mentioned last night, we ask all the members to stand up and read the church covenant whenever we take the Lord's Supper. Por exemplo, como o Mark ilustrou ontem, sempre que nós temos a ceia do Senhor, nós pedimos que todos os membros da igreja se levantem e leiam o pacto da igreja, da nossa igreja local. And though I'll spend a little bit of time with you if you're a non-member as one of the pastors, E se você não for membro como um dos pastores, eu vou gastar um tempinho com você. I'm going to spend most of my time as a pastor with the members. Mas como pastor, o que vai acontecer é que eu vou gastar a maior parte do meu tempo com os membros da igreja. Hebrews 13 says we will give an account for the members. Hebreus 13 diz que os pastores devem dar conta da membresia da igreja. Does that mean I as a pastor will give an account for all the Christians in Washington, D.C.? Isso significa que eu, como pastor, eu vou ter que dar conta de todos os cristãos que estão em Washington? No, I will give an account for the members of my church. Não, eu sou responsável pelos membros da minha igreja. Now, does our church work hard at being a warm and welcoming church? Nossa igreja, ela trabalha para ser uma igreja muito receptiva, uma igreja acolhedora. Absolutely. Claro que nós fazemos isso. Hospitable? Hospitaleiros? Yes. Claro. Do we want people to smell the love and the aroma of Christ and His gospel? Nós queremos que as pessoas que ali chegam sintam o cheiro, o aroma do amor de Cristo e do Evangelho quando estão no nosso meio? Of course. É claro que queremos. But part of doing that is letting people know that there's an inside and an outside. Mas parte de fazer isso é deixá-las sabedoras com clareza de que existe um lado de dentro e um lado de fora. And that Jesus calls them to repent and believe. E que Jesus os chama para se arrepender e crer. And we want them on the inside. E nós queremos essas pessoas do lado de dentro. But that means joining the church. Mas isso significa que elas têm que se ajuntar à igreja. There's almost a sense in which our posture is like this. Existe quase um sentido em que a nossa postura é mais ou menos assim, ó. No, but come on in. Não, mas você pode entrar. Number 3, Terceiro lugar, membership classes. as nossas classes de membresia. Membership classes help to make the membership visible. As classes de membresia são a respeito de como fazer a membresia visível. To join the church, whether you're coming from another church or you've just become a Christian, you need to sit through 6 membership classes. Para se tornar membro da igreja, seja você vindo de outra igreja ou um novo convertido, você tem que passar pelo menos por 6 aulas. And we rotate through these classes every week, all year round. E nós temos durante todo o ano essas salas numa forma de rotação. Durante todo o ano ela está acontecendo.
We think it's important for you to know what we believe and what we expect of you before you join the church. Nós acreditamos que é importante você entender o que nós cremos e o que esperamos de você antes de você se tornar membro da igreja. It's a way of shepherding everybody coming inside. É uma maneira de pastorear todos aqueles que estão entrando na igreja. And it's a way of building unity for everybody inside. E é uma maneira de construir a unidade de todos os que estão do lado de dentro. In class 1, we read through the statement of faith and ask if there's any questions. Na primeira aula, nós lemos a declaração de fé da igreja e nós então perguntamos se todos estão de acordo ou se tem perguntas. Here's what we believe about Scripture, É o que nós acreditamos sobre a Escritura, the triune God, o Deus triuno, about man and sin, sobre o homem e o pecado, about the person and work of Christ and the way of salvation, sobre o indivíduo e a obra de Cristo na salvação, and the church, sobre a igreja and Christ's return. e a volta de Cristo. The second class is called the Church Covenant. Na segunda aula, nós falamos sobre o pacto da igreja, ou a aliança da igreja. If the statement of faith says what we believe, a covenant says how we expect to live. Se a declaração de fé diz o que nós cremos, o nosso pacto fala a respeito do que nós esperamos de alguém que venha ser membro. It contains lines like this. Ele tem as seguintes coisas. We will work and pray for the unity of the Spirit and the bond of peace. Nós vamos trabalhar e orar pela unidade do Espírito nos vínculos ou no vínculo da paz. We will walk together in brotherly love. Nós andaremos juntos em amor fraterno. We will affectionately care for one another and watch over each other and faithfully admonish one another as occasion may require. Nós, com grande afeição, vamos cuidar uns dos outros e fielmente admoestar quando isso for requerido. We will not forsake to assemble together. Nós não deixaremos de nos congregar. We will not neglect to pray for ourselves and others. Nós não deixaremos de orar por nós mesmos e pelos outros. We will rejoice at each other's happiness. Nós vamos nos alegrar com os que se alegram. We will work to bear each other's burdens and sorrows. Nós vamos trabalhar para suportar, dar suporte às tristezas e luto do próximo. We will work for the faithful evangelical ministry in this church. Nós vamos trabalhar pelo ministério fiel evangélico nessa igreja. As we sustain its worship, ordinances, discipline, and doctrine. À medida em que nós vamos sustentar a sua forma de culto, os sacramentos, a sua disciplina e as suas doutrinas. We will contribute cheerfully to the work of the church. Nós vamos contribuir alegremente para a obra da igreja. When we move from this place, E quando nós sairmos desse lugar, we will unite with some other church nós vamos nos ajuntar a outra igreja, where we can carry out the spirit of this covenant and the principles of God's word. aonde nós vamos poder levar junto conosco o espírito desse pacto e os princípios da palavra de Deus. And we do all of this, the first sentence of the covenant reads, by relying on God's gracious aid. E nós faremos todas essas coisas, como diz a primeira sentença daquele pacto, confiando na ajuda graciosa de Deus. We actually teach through this document Na verdade, a gente ensina esse documento inteiro, so that everybody joining knows what we mean by being a member. de maneira que todos aqueles que se ajuntam à nossa igreja saberão com clareza o que significa ser membro da igreja. And then we repeat these words once a month when we take the Lord's Supper. E quando nós tomamos a ceia do Senhor, nós repetimos mensalmente essas palavras. At this point, most of us know these words by heart. Acontece que chega um tempo em que a gente já decorou essas palavras. You can read the whole thing on our church website, capitalhillbaptist.org. Você pode entrar no website da igreja e ler todo esse pacto, está lá escrito. The third class is called Why Join a Church? A terceira sala desse programa é chamada Por que me ajuntar a essa igreja? We look at all the one another texts of the Bible. Nós olhamos todos os textos da Bíblia que usam a expressão uns aos outros. We talk about joining the church for your own sake. Nós falamos a respeito de se ajuntar à igreja por causa de você mesmo. The Bible commands it and it's good for you. A Bíblia ordena e é bom para você. We talk about joining the church for the sake of other Christians. Nós falamos a respeito de se ajuntar à igreja por causa das outras pessoas, dos outros membros, You can disciple and encourage them. porque você pode então discipular e encorajar. You should join the church for non-Christian sake.
Você deve se ajuntar à igreja por causa dos não cristãos. Jesus says, "They will know you're my disciples by your love for one Jesus another." disse, eles saberão que vocês são meus discípulos pelo amor uns para com os outros. You join the church for the church leader's sake. E você deve se ajuntar à igreja por causa da liderança da igreja. They need to know who they'll give an account for. E porque os líderes da igreja precisam saber sobre quem eles são responsáveis. And we join the church for Christ's sake. E nós nos ajuntamos à igreja por causa de Cristo. He means for us to be visible members of his body and bride. Porque Ele quer que nós sejamos membros visíveis do seu corpo, da sua noiva. Classes 4, 5, and 6 are on the history of the church. As aulas 4, 5 e 6 são a respeito da história da igreja. On what we do for missions and evangelism, O que é que nós fazemos para as missões, evangelização and other practical matters of our life together. e outros assuntos práticos da nossa vida comum. How do we make decisions? Como é que a gente toma decisões? Why are members' meetings important? Por que as reuniões de membros, as assembleias são importantes? How does church discipline work? Como é que funciona a disciplina na igreja? And so forth. E assim por diante. And you can find the complete manuscripts for all 6 talks again on our church E website. de novo, você pode ir ao website da nossa igreja e você vai achar o manuscrito, a aula escrita de cada uma dessas 6 lições. Taking the 6 classes does not require you to join the church, Se você fizer as 6 aulas, isso não obriga alguém a se tornar membro da igreja, but they're required for anyone who wants to join the church. mas elas são requeridas se alguém quer tornar-se membro da igreja. A U.S. senator once asked the senior pastor if he could join without taking the classes. Um senador americano uma vez chegou e perguntou para o nosso pastor: eu posso me tornar membro da igreja sem passar pelas aulas? He said he was too busy. Ele disse: eu sou ocupado demais. And the pastor said, "Of course not. E o pastor disse: é claro que não. We don't play favorites like that. Nós não temos aqui esse favoritismo. Plus, it's how we shepherd everyone and build unity together." Porque dessa maneira é como nós pastoreamos e construímos essa unidade. And if he was unwilling to commit to just 6 classes, Em poucas palavras, se alguém não está disposto a passar por 6 aulas, it's probably the case that he was interested in the status of being a member without really engaging the life of membership. é muito mais provável que essa pessoa esteja interessada no status da membresia da igreja do que no envolvimento com a vida da igreja. We're not interested in that. Nós não estamos interessados nisso. We're not interested in nominal Christianity. Nós não estamos interessados no cristianismo nominal. Number 4, Quarto lugar, once you've reached the end of membership classes, uma vez que você chegou ao fim das aulas de membresia, we'll invite you to set up a membership interview with one of the pastors. nós vamos chamá-lo para ter uma entrevista de membresia com um dos pastores da igreja. We like to have 2 elders or pastors present, Nós gostamos de ter no mínimo 2 pastores presbíteros ali. but sometimes it's an elder and maybe a pastoral assistant or an intern. Às vezes pode ser alguém que esteja um licenciado ou o pastor e um presbítero. So I will go into one of those interviews with a form to fill out. E então eu vou para aquelas entrevistas com um formulário que tem que ser preenchido. Some fill it out by hand, I do it by computer. Alguns preferem fazer à mão, outros fazem no computador. I'll ask for your basic information, Eu vou perguntar suas informações básicas: like name, nome, Address, endereço, e-mail, birth date, where you data de work, nascimento, trabalho, e are you married, casado, do you have children, tem filhos, have you been divorced, já se divorciou, have you been baptized as a believer? você já foi batizado como um crente adulto, Have you ever been disciplined from a church? você já foi disciplinado alguma vez na igreja. If you're coming from another church, are all of your relationships in that church healthy? Se você veio de uma outra igreja, os seus relacionamentos naquela igreja eram relacionamentos saudáveis. Think of Jesus' words in Matthew 5 Pense nas palavras de Jesus em Mateus 5, about being reconciled to a brother before presenting your gift at the altar. de estar reconciliado com o irmão antes de ir e apresentar a sua oferta no altar. And depending on how people answer these initial questions, I might have more questions or not. E dependendo de como as pessoas respondem a essas questões, eu posso continuar perguntando ou não. After this, I'll ask somebody how they became a Christian. Depois disso, eu vou perguntar para essa pessoa como ela tornou-se um crente.
Interviews last from 45 to 60 minutes, Essas entrevistas duram de 45 a 60 minutos and we'll probably spend about half of our time on this question. e provavelmente metade do tempo será nessa última pergunta. Once they tell me how they became a Christian, Depois que eles dizem como se tornaram crentes, I'll ask them to briefly sketch their Christian life since then. eu vou pedir que eles deem uma rápida história da sua vida cristã a partir da conversão. Has it been uninterrupted growth? Foi um crescimento não interrompido? Have there been difficult seasons? Houve tempos de dificuldade? How are they doing with the Lord now? Como é que você está vivendo com o Senhor agora? And once they've concluded their testimony, I will ask the most important question of the interview. E uma vez que eles concluíram esse testemunho, eu vou perguntar a fazer a pergunta mais importante dessa entrevista. What is the gospel? O que é o Evangelho? I want to make sure they understand God, man, Christ, response. Eu quero que essa pessoa entenda a respeito de quem é Deus, o homem, Cristo e a sua resposta. God is good and holy. Deus é bom e santo. Man was created good, but we have all sinned. O homem foi criado bom, mas todos pecaram. Christ lived the life we should live, Cristo viveu a vida que nós deveríamos viver, paid for our sin on the cross, pagou pelos nossos pecados na cruz and rose from the dead. e despertou e ressuscitou dos mortos. Now we're to respond by repenting and believing. E agora nós temos que responder por arrependimento e crer. I'm not looking for theology Eu não professors. estou ali procurando um professor de teologia. And sometimes I'll help them out. E às vezes eu até ajudo essa pessoa. People often forget the resurrection. Às vezes as pessoas esquecem a ressurreição. They will tell me he died for sins, Ele vai dizer, ele morreu pelos pecados. and so then I'll say, is he still in the grave? E aí eu pergunto, mas ele ainda está no túmulo? No, he rose again. Não, ele ressuscitou. As pessoas Yes, respondem. good. Então tá bom. If they correctly explain the gospel, E então, se eles forem capazes de corretamente explicar o Evangelho, I'll make sure they're attending the main services of the church. eu vou me certificar que eles agora estejam frequentando os cultos principais da igreja. I'll ask them if they're interested in one-on-one discipling or small groups. E eu vou perguntar então se essa pessoa tem interesse no discipulado 1 a 1 nos nossos grupos pequenos. I'll explain we expect them to attend Sunday morning and Sunday evening. E eu vou explicar que nós os esperamos ali no domingo de manhã e à noite. I'll encourage them to give to the church, Eu vou encorajá-los a dar à igreja, each as he is able, as Paul says. a cada um dentro das suas possibilidades, I'll como encourage them diz to come. Paulo. I'll encourage them to come to members meetings. E aí então eu vou encorajá-los a frequentarem as reuniões dos membros. And I'll explain that being a member of the church does not mean being a spectator. E eu explico que tornar-se membro da igreja não significa ser um espectador, um assistente. It means undertaking a job. Significa que agora essa pessoa vai ter que assumir para si um trabalho. And I'll explain that further in my talk after dinner. E depois da janta eu vou explicar isso um pouquinho mais profundamente. At the conclusion of the interview, I'll ask them to sign the statement of faith and the church covenant. E aí no final dessa entrevista eu peço que essa pessoa assine a declaração de fé e o pacto da igreja. And we'll take their photo for the church directory. E aí nós tiramos a sua foto para entrar na agenda da igreja. I remember doing an interview once with an older woman. Eu me lembro uma vez de fazer uma entrevista com uma mulher mais velha. She had been a member of a number of unhealthy churches. Ela havia sido membro de várias igrejas não saudáveis. Listening to her testimony, I thought, I think she's a Christian. Ouvindo o testemunho dela, eu pensei assim, eu acho que ela é uma crente. But she couldn't explain the gospel when I asked her to. Mas ela não conseguiu explicar o evangelho quando eu perguntei. And she talked about loving God and doing her best. Ela falou a respeito de amar a Deus e fazer o melhor que eu consegui. So I tried to help her some. E aí eu tentei ajudá-la. So I said, if you died tonight and stood before God in heaven, E aí eu perguntei para ela, se você morrer hoje à noite e estiver diante de Deus no céu, what would you say for why he should let you in? o que você diria para que Deus a deixasse entrar? And she said, well, God loves me, E ela disse, eu ia dizer, Deus me ama. and I've tried hard to be a good E Christian. eu tentei ser uma crente legal, boa. At that point, I told her, why don't we hit the pause button on the interview? Eu disse para ela, por que a gente não aperta o botãozinho de pausa agora? Would you be interested in doing
a 6-week course called Christianity Explained with a woman in the church. Eu perguntei para ela, a senhora não gostaria de fazer um curso de 6 semanas com uma outra senhora da igreja chamado Cristianismo Explicado? She started to cry E ela começou a chorar. and said, "So you're saying no?" E ela começou a chorar e disse, você está dizendo que eu não posso ser membro? It was very difficult. Foi difícil. But I said, the most important thing for you to know in this world is the gospel. E eu disse para ela, a coisa mais importante que a senhora precisa conhecer nesse mundo é o Evangelho. And I will love you and pastor you best by making sure you know the answer. E eu vou amá-la mais e pastoreá-la melhor quando eu tiver certeza que a senhora sabe a resposta. You can know it for yourself and you can share it with others. E aí a senhora vai saber para você mesmo e a senhora vai poder compartilhar com outros. So she agreed to meet with another woman to do Christianity Explained. E aí então ela concordou em fazer esse curso, Cristianismo Explicado. 2 weeks later, she was back having another interview with me. Em 2 semanas ela voltou para entrevistar. This time she explained the gospel wonderfully. Dessa vez ela explicou o Evangelho de maneira maravilhosa. Friends, making the body of Christ visible on planet Earth means making sure everyone joining the church is a Christian. Uma das coisas, irmãos, de fazer com que a membresia da igreja seja visível é ter certeza que todas as pessoas que são membros da igreja conhecem o Evangelho. What if I let her join the church without asking her those hard questions? Já imaginou se eu deixasse ela entrar na igreja sem fazer aquelas perguntas difíceis? It's possible she would have joined our church, É possível que ela então se tornasse membro da igreja eventually left or died, e eventualmente deixasse a igreja ou morresse, and felt assured that she knew Christ the whole time when maybe she didn't. e ela saísse nessas circunstâncias tendo talvez uma convicção de conhecer o Evangelho sem na verdade conhecer. We love people by guarding the front door. Nós amamos as pessoas quando nós colocamos as guardas na porta de entrada da igreja. Our church membership classes and interviews in the Bible. Nossas classes de membresia, as entrevistas e a Bíblia. Not exactly. Not exactly. Não exatamente. Jesus asked Peter who he was, and Peter told him. Ou seja, essas coisas não são o Evangelho. Mas Pedro perguntou a Jesus quem ele era, e Pedro respondeu. And then Jesus explained Peter's responsibilities with the keys of the kingdom. E então, depois disso, é que Jesus explicou as responsabilidades de Pedro com as chaves do reino. Somehow Paul knew that all the members of the Galatian churches knew the gospel. De alguma maneira, Paulo sabia que todos os membros da igreja da Galácia conheciam o Evangelho. And he knew all the members of the Roman church had been baptized. E ele sabia que todos os membros da igreja de Roma haviam sido batizados. And the apostle John told the church in 1 John 4 to make sure everyone understood the doctrine of the incarnation. E o apóstolo João disse no capítulo 4 que era necessário que todos entendessem a doutrina da encarnação. Test the spirits, John says. Ele diz, testem os espíritos, To make sure that everyone believes that Jesus came in the flesh. para ter certeza que todos creem que Jesus veio na carne. Obviously your church does not need to do it exactly like mine does. É óbvio que a sua igreja não tem que fazer todas essas coisas exatamente como a minha faz. Remember our conversation about elements and forms. Lembra, nós falamos dos elementos e das formas. I spent a month in a Muslim predominant Central Asian country. Eu gastei um mês num país de maioria muçulmana na Ásia Central. There was no church building, Não havia edifício de igreja, no pastor's office, não havia o escritório do pastor, no membership classes. não tinha classe de membresia, Interviews weren't called interviews. as entrevistas não eram chamadas entrevistas, They were conversations over meals. elas eram na verdade conversas nas refeições. They didn't sign a statement of faith or a church covenant. Eles não assinavam a declaração de fé ou o pacto da igreja. In fact, they tried to avoid documentation because they didn't want the Muslims finding out. Na verdade, eles tentavam evitar todo tipo de documento porque eles não queriam que os muçulmanos descobrissem. In other words, all the forms were different, Em outras palavras, as formas todas eram diferentes. and that's fine. E tudo bem.
Not everyone needs to have the same style of furniture. Nem todo mundo tem que ter o mesmo tipo de móveis na casa. The important thing is that you have the furniture. O importante é que exista os móveis, ou existam os móveis. Does the person know what the church believes and expects of them? Uma pessoa que entra para a igreja, ela sabe o que ela crê e o que é esperado dela? And does the church know what the individual believes and expects of the church? E ela sabe o que esse indivíduo crê e o que ele deve esperar da igreja? Keep in mind, Christianity in this country was like Christianity in the first century. Lembre-se, nessa igreja que eu falei, o cristianismo era como o cristianismo na igreja do primeiro século. It only been there for a decade or two. Só estava lá por uma década ou duas. The gospel that they knew was the gospel that my missionary friend had brought to them. O evangelho que eles conheciam era esse evangelho que o meu amigo missionário havia trazido para eles. In America today, like in most of Brazil, there are many false gospels. Hoje nos Estados Unidos, como em Brasil, existem muitos falsos evangelhos. And that makes the conversation more difficult. E isso faz com que a conversa, o diálogo seja mais difícil. You say you believe in Jesus, but which Jesus? Você diz que crê em Jesus, mas que Jesus? Is it the Mormon Jesus? É o Jesus dos Mormons? The Jehovah's Witness Dos Jesus? Testemunhos de Jeová? The Muslim Jesus? Ou o Jesus dos muçulmanos? The Jesus of liberal Christianity? O Jesus dos liberais? The prosperity gospel O Jesus? Jesus da teologia da prosperidade? After 2,000 years of hypocrites and heretics, Depois de 2000 anos de hipócritas e hereges, we have to work a little harder guarding the front door. nós precisamos trabalhar mais duramente para proteger a porta de entrada. That's why I think classes and interviews, the way we do them, Por isso é que eu acho que as aulas e as entrevistas que nós fazemos are at least wise. são pelo menos sábias. After the membership interview, I will send the form that I filled out to all of the elders. Depois que eu faço essa entrevista, eu vou pegar esse formulário que eu preenchi e vou mandar para todos os presbíteros. All the elders will read it before the next elders meeting. Todos os presbíteros vão ler esse formulário antes da próxima reunião do conselho. And at the next meeting, I will answer any questions they have since I did the interview. E aí então, se eles tiverem alguma pergunta, eu vou responder para eles. Typically they don't. Tipicamente eles não vão perguntar nada. Sometimes they do. Às vezes eles perguntam. And then the elders will vote to recommend the membership, the member to the individual to the church. E então os presbíteros vão votar para a recomendação dessa pessoa para se tornar membro da igreja. Step number 5 for making membership visible. O passo número 5 para a visibilidade da membresia da igreja. Baptism if necessary and a personal testimony. O batismo, se necessário, e um testemunho pessoal. If it's a new believer who has not been baptized, we ask them to share a 2 or 3 minute version of their testimony with the whole church on Sunday morning. Se for um novo crente que nunca foi batizado, nós pedimos que ele compartilhe um testemunho de 2 ou 3 minutos diante da igreja toda num domingo de manhã. We ask them to write it out. Nós pedimos que ele seja escrito. And a pastoral assistant will read it and make sure it has the gospel. E um pastor assistente vai ler e certificar-se que o evangelho está ali. If they are coming from another church, Se eles estão vindo de outra igreja, the elder who did the interview will share a short version of their testimony. o presbítero que fez a entrevista é que vai partilhar esse pequeno testemunho With the whole congregation at the next members meeting. com toda a igreja na próxima assembleia de membros. We'll put their picture on the screen Nós colocamos a foto lá na frente and give people their email address e damos o e-mail dessa pessoa. and encourage them to get to know them. E nós encorajamos que a igreja conheça essas pessoas. Number 6, because we're a congregational church, we ask the whole church to vote. E aí, como nós somos uma igreja congregacional, esse é o passo número 6, nós pedimos então que a igreja toda vote pela membresia. We do that right after the testimony. Nós fazemos isso imediatamente depois do testemunho de alguém. And let me be clear, we're not looking for strong Christians. E, para ser bem claro, nós não estamos procurando aí crentes maduros, fortes. First class Christians. Esses cristãos de primeira linha.
Christians who have put to death all their sin. Cristãos que já mataram todo o seu pecado. We're looking for Christians who confess their sin, Nós estamos procurando por crentes que confessem o seu pecado, fight their sin, lutem contra o pecado and are trusting Jesus in spite of their sin. e confiem em Jesus a despeito dos seus pecados. And we ask the church to vote because we see that in the Bible. E nós pedimos que a igreja vote porque nós vemos isso na Bíblia. Or at least to make the decision Pelo menos essa tomada de decisão, in one form or another. em uma forma ou outra. We see that in Matthew 18 or 2 Corinthians 2:6 and elsewhere. Nós vemos isso em Mateus, em 2 Coríntios 2:6 e outros lugares. And we do it because it teaches the church, you're responsible for these individuals. E nós fazemos isso porque nós estamos dizendo para a igreja, vocês são responsáveis por esses indivíduos. You're all responsible to guard the gospel in their lives. Vocês são responsáveis por guardar o evangelho na vida desses novos membros. And to let them help guard the gospel in your life. E eles agora tornam-se responsáveis por guardar o evangelho na vida de vocês. You're responsible to get to know them and encourage them in the faith. E agora vocês são responsáveis por conhecê-los e encorajá-los na fé. Number 7, the Lord's Supper. Número 7, a ceia do Senhor. If baptism is the doorway into the church, Se o batismo é a porta para a entrada na igreja, the Lord's Supper is the regular family meal. a ceia do Senhor é a ceia, é a comida regular do dia a dia. If baptism is the sign of admission into the new covenant, Se o batismo então é o sinal da admissão na nova aliança, the Lord's Supper is the ongoing sign of being included. a ceia do Senhor é o sinal constante para aqueles que já foram inclusos. Listen to Paul in 1 Corinthians 10:17. Ouça Paulo em 1 Coríntios 10:17, porque há um pão, nós que somos um só corpo, porque nós todos partimos de um mesmo pão. How do we know who the one body is? Como é que a gente vai saber quem é esse corpo? It's the people taking the one bread. É que essas pessoas tomam desse único pão. The Lord's Supper is not an individual act. A ceia do Senhor não é um ato individual. It's a church revealing act. É um ato que revela quem é a igreja. It makes the church visible. Ele faz com que a igreja seja visível. Before we take the supper, we do something called fencing the table. Antes de tomar a ceia, nós fazemos algo que nós chamamos de cercar a mesa. That means we put a fence around the table by saying who it's for and who it's not. Isso significa que nós colocamos então uma cerca dizendo para quem é a ceia e para quem não é a ceia. We say if you're a member of this church, Então nós dizemos, se você é um membro dessa igreja, or if you're a baptized member of some other church ou se você é um membro batizado de uma outra igreja, that preaches the same gospel you've heard preached here, que prega o mesmo evangelho que você ouviu pregado aqui, you're welcome to take the supper with us. você é bem-vindo para tomar dessa ceia conosco. And as I've already said, we ask the members to stand and read the covenant. E aí, como eu disse, nós pedimos aos membros que se levantem e que leiam o pacto da igreja local. Now this makes some people uncomfortable, Isso faz com que algumas pessoas se sintam desconfortáveis. but it's also attractive. Mas isso também é algo que atrai as pessoas. It advertises, Ela é como um anúncio. here is a body of people committed to one another and to Jesus. Aqui está o corpo de Cristo, as pessoas que estão comprometidas umas com as outras e comprometidas com Jesus. And you want to be a part of this. E você quer ser parte disso. Number 8, practice church discipline. E o número 8, pratique a disciplina eclesiástica. We make church membership visible by Nós- practicing discipline. Nós fazemos com que a membresia da igreja seja visível pela prática da disciplina. I will give 2 talks on this tomorrow, so I don't need to say much now. Eu vou falar 2 vezes sobre isso amanhã, então não preciso falar muito agora. But let me say this. Mas vou dizer o seguinte: If you don't practice discipline, you will undermine and hurt your membership. se você não pratica a disciplina, você mesmo vai corroer e destruir
a membresia da sua igreja. Making membership visible means being willing to put people out who live in unrepentant sin. Você praticar a disciplina significa estar pronto a colocar para fora pessoas que vivem em pecados dos quais não querem se arrepender. Let me conclude. Deixe-me concluir. Throughout the Bible, God has always intended for his people to display his righteousness, his justice, his love, his glory. Em toda a Bíblia, Deus sempre quis que o seu povo demonstrasse a sua própria justificação, a sua justiça, o seu amor e a sua glória. That's why he created Adam and Eve in his image, Foi para isso que Deus criou Adão e Eva à sua imagem, to image him. para que eles fossem a sua imagem. Adam was to be God's son, Adão deveria ser o filho de Deus, someone who looked like and acted like his heavenly father, alguém que se parecia e que agia como seu Pai Celeste, as he ruled over creation on his father's à behalf. medida em que ele governaria sobre a criação no nome do Pai dele. When Adam sinned, God called Abraham and his descendants, Israel. Quando Adão pecou, Deus então chamou a Abraão e os seus descendentes, Israel, Israel was to be his son, que deveria ser o seu filho. and this son was to be a holy nation and a royal priesthood, E esse filho deveria ser uma nação santa, um sacerdócio real, showing the nations what God is like. mostrando às nações como Deus é. He also gave his son Israel a special king in the line of David, E ele também deu a Israel um rei especial na linhagem de Davi. and named him a son. E chamou-o de filho. But David and his sons, Mas Davi e seus filhos, like all the sons of Israel, como todos os filhos de Israel, rebelled against God. rebelaram-se contra Deus. Instead of imaging God, they worshipped images. Ao invés de espelhar a Deus, eles de serem a imagem de Deus, eles adoravam a imagens. So God sent another son, the beloved son. Então Deus mandou um outro filho, o seu filho amado. Paul says he was the image of the invisible God. Paulo diz que ele é a imagem do Deus invisível. He said, if you've seen me, you've seen the Father. Ele disse: quem vê a mim vê ao Pai. He only did what the Father told him to do, Ele apenas fazia aquilo que o Pai lhe dizia para fazer. and only said what the Father told him to E say. apenas dizia aquilo que o Pai lhe dizia para dizer. He made the Father visible, Ele fez o Pai visível, like Father, like Son. tal Pai, tal Filho. And by dying on the cross, he offered a new covenant in his blood. E ao morrer na cruz, ele nos ofereceu uma nova aliança no seu sangue. He purchased a people, a church. Ele comprou um povo, a igreja. What is the church? E o que é a igreja? It is the society of God's sons, É a sociedade dos filhos de Deus, who make the righteousness and justice and love and glory of God visible. que fazem com que a justiça, a verdade e a glória de Deus sejam visíveis. Romans 8:15 and 29. Do you want to read those? Romanos 8:15 diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para cairdes em temor, mas recebestes o espírito de adoção como filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Porque aqueles que ele conheceu, ele também predestinou e conformou, ou fez conforme a imagem do seu Filho, para que ele pudesse ser o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8:29. What does God call the church to do? O que é que Deus então chamou a igreja para fazer? We are to display the character and likeness and image and glory of the Son, Nós devemos manifestar o caráter, a semelhança, a imagem e a glória do Filho and the Father in heaven. e a glória do Pai no céu. The Father's a peacemaker, so you be a peacemaker church. Então, se o Pai ele faz a paz, você também deve construir a paz na igreja. The Father loves his enemies, so love your enemies, church. E se o Pai ama os seus inimigos, então a igreja também deve aprender a amar os inimigos. The Father is perfect, so be perfect, church. Então, se o Pai é perfeito, igreja, seja perfeita. Like Father, like Son, and like sons. Tal Pai, tal Filho e tais filhos. What is church membership? O que é então a membresia da igreja? It's how we make the gospel and the church visible. É como nós fazemos o evangelho e a igreja visíveis.
It's how we make the glory of God visible, É como nós fazemos a glória de Deus visível. so that, De maneira que, Paul says in Ephesians 3:10, Paulo diz em Efésios 3:10, through the church, por meio da igreja, the manifold wisdom of God might now be made known to the rulers and authorities in heavenly places. a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos governos e das autoridades nas regiões celestes. Can I pray for us? Posso orar então por vocês. Father God, Deus Pai, thank you for giving your Son to purchase the church for yourself. obrigado por ter dado o teu filho para comprar a igreja para ti mesmo. Help us to be careful as how we lead your church. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos cuidadosos na maneira como lideramos a tua igreja. Help us to be care as we draw a line around your church. Ajuda-nos a sermos cuidadosos quando traçamos os limites ao redor da igreja. Even as we invite the nations to cross that line. Até ao convidarmos as nações a cruzarem esses limites. You have taken such good care of your church, Heavenly Father. Pai, tu tens cuidado de tal forma dessa igreja. Help us to love it and to do the same. Então nos ajude a amá-la e fazer a mesma coisa que tu fizeste. In Christ's name, amen. No nome de Cristo, amém.